Olá, tudo bem? Aqui é a Patrícia Brischi, professora de confeitaria francesa, e eu quero que você seja muito bem-vindo a mais um mini curso de patisserie francesa Projeto 2021. Durante essa semana eu vou te ensinar as técnicas e bases essenciais para você ser mais confiante e se destacar na confeitaria. Mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida, mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você não tenha utensílios profissionais, sem precisar sair de casa e ainda ganhando um bom lucro com isso se você quiser. Você vai aprender que doce bom não é cheio de açúcar, conservantes industrializados, muito pelo contrário, que o mundo da confeitaria não se resume somente a abrir caixinhas e pacotinhos. Você verá que poderá oferecer para sua família e clientes doces mais saborosos, com mais frutas, sem tanto açúcar, sódio, conservantes, fazendo o seu horário e ganhando um bom lucro com isso se você quiser. Antes de tudo, eu preciso te dizer como esse mini curso irá funcionar. Teremos episódios gravados, como este, hoje, segunda-feira, quarta, sexta e na próxima segunda-feira também. E teremos episódios ao vivo, toda noite, às 19h30, no meu Instagram, YouTube e Facebook. Esses episódios ao vivo serão a parte prática do nosso mini curso. Você receberá um e-book no final de cada episódio gravado e também receberá um certificado se participar de pelo menos 90% das aulas gravadas e ao vivo. É muito importante que você retire pelo menos 1h30 do seu dia para participar do mini curso. As aulas ficarão no ar somente até domingo e você precisa participar de pelo menos 90% das aulas para receber o certificado, ok? Antes de tudo, eu preciso te dizer por que eu decidi ensinar as técnicas e bases da confeitaria francesa para você ser mais confiante e se destacar no mercado. Eu percebi que com o passar do tempo eu estava me tornando uma reprodutora de receitas. Eu vivia atrás de receitas e mais receitas da internet. Talvez você saiba exatamente do que eu estou falando. Porém, eu parei de evoluir porque eu não sabia o porquê daquilo que eu estava fazendo. Eu sabia muitas receitas, mas não sabia as técnicas. E foi quando eu comecei a estudá-las que eu comecei a ficar mais confiante e de fato me destacar. Eu não sei se você sabe, mas as técnicas são os passos da receita feitos de um modo que a gente consiga um resultado adequado. São elas que dão textura, sabor, aparência corretos para os nossos doces. A confeitaria francesa, com todo o seu renome, criou, reproduziu, catalogou e aperfeiçoou muitas técnicas de cozinha ao longo dos anos. Por isso que nos voltamos sempre a ela no que diz respeito a técnicas. É através das técnicas que sabemos por que estamos fazendo a receita de uma maneira ou de outra. Elas nos ajudam a entender melhor os ingredientes e como eles se comportam nas receitas e nos transformam em confeiteiros muito mais confiantes. Deixamos de ser apenas reprodutores de receitas. Se destacar no mundo da confeitaria está ficando cada vez mais difícil, não é mesmo? Cada dia mais pessoas entrando nesse ramo, seja por paixão, por hobby que virou profissão e até por crises financeiras. E é um setor muito fácil de se começar a trabalhar. Com uma batedeira e um forno você já pode começar a aceitar encomendas. Porém, eu sei que se você está aqui, você quer ser diferente. Algo em mim ou na minha fala chamou a sua atenção e você sabe que eu não vou ensinar mais do mesmo. E o mesmo diferencial que eu conquistei para mim, eu quero para você. Foi com ela que eu descobri algo que mudou a minha vida de confeiteira radicalmente. Se eu tivesse descoberto isso antes, com certeza teria me poupado muito tempo, dinheiro e sofrimento na cozinha. A questão é que se fala muito pouco disso no meio confeiteiro. Os professores talvez tenham medo de falar isso por pensar que os alunos vão superá-los. Eu realmente não sei. Mas eu realmente quero que você descubra isso. Esse é o meu maior desejo como professora, que você seja muito confiante e se destaque muito. Essa descoberta me fez ir de doces assim para assim. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre essa descoberta. Antes de você pensar que a confeitaria francesa é muito difícil, ou que isso é muito caro, ou que você não encontrará os utensílios, ou que você faz bolo simples e não entende de preparos elaborados, ou que você só está começando agora, calma. Eu sei que você está pensando tudo isso porque eu também já pensei assim. Então deixa eu te contar uma coisa que eu descobri com o tempo e que mudou essa minha visão. Os principais ingredientes da confeitaria francesa são trigo,
ovos, açúcar, manteiga e, em alguns casos, frutas. Com certeza você encontra esses ingredientes aí na sua cidade, não é mesmo? Agora, com relação ao preço, uma receita base de creme de confeiteiro feito com ovos, leite, amido de milho e açúcar custa em média R$ 2,63 para ser feito, enquanto uma receita do nosso famoso brigadeiro custa até R$ 8,74. Viu como fazer doces da confeitaria francesa não sai caro? Agora sobre o preço de venda. Os doces da confeitaria francesa têm um valor agregado muito alto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas pagam mais caro por produtos diferenciados, que elas não encontram em qualquer lugar, como os doces da confeitaria francesa. Por exemplo, o entremets, que é um bolo de camadas feito à base de uma mousse, pode ser vendido por até R$ 290 nas grandes cidades, enquanto o seu custo de produção varia entre R$ 20 e R$ 30. Dá uma olhada nesse site que vende entremês pela internet. Sobre os utensílios, até agora eu nunca deixei de fazer nenhum doce da confeitaria francesa por falta de utensílios. E os que eu não tinha, eu sempre conseguia adaptar. Você também pode estar se perguntando, eu estou começando agora, será que a confeitaria francesa é para mim? Então eu vou deixar a Valéria te responder. Eu vim contar um pouquinho como a confeitaria francesa tem transformado a minha vida. Nunca trabalhei na área da confeitaria. A minha irmã, por um bom tempo, ela vendeu doces e bolos. Eu ajudava um pouquinho, mas eu nunca achei que eu tinha aptidão para tal. Então eu não me arriscava. E com o passar dos anos, os meus filhos perguntaram para mim se eu não sabia fazer outro doce além de mousse e pavê. E eu me senti quase na obrigação de aprender a fazer outros doces. Eu comecei a reproduzir alguns doces, assisti às aulas, reproduzi alguns doces. E o pessoal lá de casa amaram. Eu mais ainda, porque além de ter um lindo visual, esses sabores é delicioso, é maravilhoso os doces. E eu comentando com meus amigos, e eles pediram para me levar o doce, a torta. Eu falei, não tenho pretensão nenhuma de vender, né? Eu tô fazendo para mim, para minha família, para receber meus amigos, não para venda. E com muita insistência, porque eles começaram a ver minhas fotos. E eu falei, tá bom, eu vou trazer um doce. E eu vendi a minha primeira torta. E o meu amigo disse que estava maravilhosa e começou a me indicar para outras pessoas. E de lá para cá, só vem aumentando minhas encomendas. E eu fiquei surpresa, eu fiquei fascinada, porque a minha pretensão não era essa. Mas também nesse momento de dificuldade tem me ajudado muito, né? E eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Patrícia pelo seu carinho, pela sua dedicação, por compartilhar o seu conhecimento e a sua experiência comigo. A melhor parte de se começar do zero com a confeitaria francesa é que ela é dona da maior parte de técnicas e bases que conhecemos. Desta forma, conseguimos ter um fundamento muito bem estruturado para construirmos a nossa carreira. É mais ou menos como a construção de uma casa. A gente precisa de uma base sólida e firme para conseguir construir o resto, não é mesmo? É mais ou menos assim que a confeitaria francesa funciona. Mas você também pode me dizer que já trabalha com doces há algum tempo e não sabe como a confeitaria francesa se encaixaria nisso. Então o que eu posso te dizer é que eu também já trabalhava com doces antes mesmo de conhecer a confeitaria francesa. Normalmente eu fazia bolos, porém eu tinha dificuldade de criar coisas diferentes. Eu fazia exatamente o que todo mundo fazia em relação à decoração, recheios, combinações de sabores. Eu tinha medo de testar algo novo por não conhecer as bases e as técnicas. Eu sempre achava que ia dar errado e ainda por cima não me achava boa o suficiente. Depois de aprender sobre as técnicas e bases essenciais e também sobre os ingredientes e as suas funções na confeitaria francesa, que são as mesmas das daqui, eu perdi totalmente a minha insegurança. E foi a partir daí que eu fiquei de fato mais confiante e comecei a me destacar. Eu fui uma criança que cresceu fazendo bolachas e cucas com as minhas tias. Eu até fazia um curso e outro de confeitaria. E o primeiro contato que eu tive com a confeitaria francesa foi no curso de macarrons. Eu até tentei reproduzi-los em casa e deu certo. Foi aí que eu me apaixonei. Mas eu encontrei um problema. Nenhuma especialização que eu fizesse estava sendo suficiente para mim.
Eu queria resultados como aqueles macarrons que eu tinha feito. Eu queria aprender mais sobre as técnicas, sobre os ingredientes, quem me ensinasse sobre as bases da confeitaria. Porém, eu só participava de cursos que me ensinavam receitas atrás de receitas. E eu queria algo novo, algo que me desafiasse. Eu estava estagnada no mesmo lugar, eu não me destacava, mas eu queria evoluir. Então eu tomei uma decisão. Eu fui estudar confeitaria no país berço dessa arte, a França. E foi lá que eu tive a oportunidade de aprender com os melhores chefes, me aperfeiçoar, entender melhor as técnicas e bases fundamentais para o meu desenvolvimento. Eu voltei de lá transformada e com muita vontade de compartilhar tudo aquilo que eu tinha aprendido. E foi com as minhas amigas que eu formei as minhas primeiras turmas ensinando confeitaria francesa. E eu continuei estudando e me especializando muito. Formei mais turmas e fiz amizades para a vida inteira. E é esse amor pela confeitaria e pelos meus alunos que me motiva a continuar compartilhando daquilo que eu sei. Foi por ela que eu até desisti de um cargo público que eu tinha me esforçado muito para passar. E a minha missão é levar a confeitaria e os confeiteiros do Brasil a terem mais valorização e reconhecimento. Para mim, ensinar é muito mais do que um dom, é uma responsabilidade que eu levo muito a sério. E é por isso que eu estou em constante estudo. E foi assim que eu desenvolvi a minha metodologia de ensino. Aquela que eu não tive acesso lá no início quando eu comecei, mas vou falar mais um pouquinho sobre ela no episódio 2, então não perde. Hoje eu tenho muito mais confiança em fazer meus doces. Eu sei porque algumas receitas não dão certo e consigo criar as minhas próprias combinações de doces. E eu também conquistei o diferencial que eu tanto queria. Fui convidada diversas vezes para dar aulas em faculdades e escolas de gastronomia. Há mais de um ano eu venho compartilhando os meus conhecimentos na internet. Afinal de contas, eu prometi para mim mesma, depois que eu voltei da França, que eu iria mostrar para o maior número de pessoas aquilo que eu havia descoberto. Eu acho tudo isso muito bom para ficar guardado só para mim. Mas durante esse meu tempo de ensino, eu identifiquei alguns erros que as pessoas cometem tentando buscar mais confiança e segurança no seu trabalho e também querendo se diferenciar. São eles. Procuram receitas prontas no Google. Muitas vezes essas receitas não são testadas e também não são confiáveis. Não obedecem às proporções corretas, depois acabam dando errado e a gente acha que o problema está em nós e não é verdade. Ou já começam querendo fazer receitas super elaboradas. Isso é um erro porque para fazermos o avançado precisamos saber muito bem o básico. Por exemplo, quando você começou a andar de bicicleta, você não começou já a pegar a bicicleta grande, né? Fazendo manobras, andando com as mãos para o ar. Primeiro você ganhou uma bicicleta pequena, com rodinhas, depois as rodinhas foram retiradas. E aí você foi crescendo, aprendendo e evoluiu, não é mesmo? Com a confeitaria francesa é a mesma coisa. Para fazermos doces mais elaborados, precisamos saber muito bem o básico. Isso te traz a segurança que você precisa para pular de etapas e não se frustrar perdendo tempo e dinheiro. Algumas pessoas também acham que o dom de confeitar nasce conosco, que não precisamos praticar muito para desenvolver nossa habilidade. A verdade é que a prática leva à perfeição. Pessoas que desenvolveram uma habilidade treinaram muito e muito tempo para que isso acontecesse. Então, quando nós repetimos uma técnica várias vezes, as nossas mãos acabam se acostumando com o movimento e começam a reproduzi-la automaticamente. Dessa forma, conseguimos identificar muito facilmente essa receita feita por um outro profissional. Isso aumenta ainda mais a nossa confiança em nós mesmos e a sensação de que podemos fazer qualquer coisa. Outro erro que as pessoas cometem é pensar que a confeitaria francesa é muito difícil e já nem começa. A verdade é que fazer algo novo muitas vezes assusta, é um terreno inexplorado. Mas eu fui uma pessoa que já perdeu as contas de quantos bolos embatumados já fez. E hoje consigo fazer doces lindos, saborosos e diferenciados. Se eu conseguir, eu tenho certeza que você também consegue. Oi gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Andréa Fausto e eu moro em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Eu vim aqui para falar sobre a professora Patrícia e eu comprei um curso de confeitaria francesa dela
que eu achei assim que era super difícil pra gente aprender, mas não. Ela torna tudo muito prático, muito fácil, muito rápido, muito organizado e tudo muito maravilhoso. Vocês não têm noção do que é esse curso de confeitaria. Então, gente, eu espero que vocês desmistifiquem o fato da confeitaria francesa ser difícil, o que não é. Então, e com as técnicas da professora Patrícia, vocês vão amar. Pode confiar. Um beijo e até a próxima. E é por todos esses motivos que você precisa focar no processo de aprendizagem agora e não no resultado final. Formar uma base forte de conhecimento de receitas, bases e ingredientes para começar a se aventurar criando seus próprios doces. Por isso, algumas etapas precisam ser concluídas antes dos seus doces ficarem perfeitos. E uma das etapas que eu considero muito importante na busca desse diferencial é conhecer sobre os princípios da confeitaria francesa. Como os chefes confeiteiros franceses se comportam e por que ela é tão famosa mundialmente. Veja agora uma aula que eu preparei sobre esses princípios. Bem-vindo à aula sobre os princípios da confeitaria francesa. Durante essa semana eu também separei 3 aulas bem práticas que vem me ajudado muito a me desenvolver como profissional especializada em confeitaria francesa. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os princípios da confeitaria francesa, que são esses princípios que os chefes franceses usam, né? Eles partem desses princípios para fazer o trabalho deles com tanta excelência, essa excelência que a gente tá acostumado a ver através dos doces franceses, tá? Então vamos lá. Eu separei, né, aqui alguns princípios que eu percebi durante todos os meus anos de estudo, né, durante o meu trabalho lá na França, de como eles se comportavam, né, no seu trabalho, como eles faziam o seu trabalho, de que forma. Então eu resumi eles aqui e vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Todos esses princípios que eles utilizam, se a gente conseguir aplicar apenas alguns, né, às vezes nem todos eles, mas apenas alguns no nosso trabalho, né, como confeiteiros, como confeiteiras no nosso dia a dia, eu tenho certeza que a qualidade do nosso trabalho já vai melhorar muito. Então, no que vão se basear os chefes de confeitaria francesa na hora que eles vão trabalhar, tá? Primeiro, eles sempre vão utilizar ingredientes simples e sazonais. Por que disso? E quando eu digo ingredientes simples, são trigo, açúcar, manteiga, ovos e frutas. Basicamente, assim, 80% das receitas francesas leva esses ingredientes, não leva coisas absurdas, coisas que a gente não consegue encontrar. Por quê? Primeiro, porque é um país que passou por muitas guerras, né? Países devastados pelas guerras, normalmente, eles não têm muita quantidade, né? Muita diversidade, às vezes, de ingredientes para utilizar naquela época. E como a confeitaria francesa de hoje também vem, né, já é baseada desde a confeitaria francesa, desde o século XVI, que foi quando ela começou a se desenvolver, então esses ingredientes acabaram continuando, né? Era o que tinha disponível naquela época, até porque naquela época do século XVI não havia acontecido ainda a revolução, né, industrial e tudo mais, então eram os ingredientes simples e básicos que eles tinham disponíveis. Nem o açúcar ainda tinha chego naquela época na França, eles utilizavam o mel para adoçar os produtos, né? Então, como eles utilizavam esses ingredientes lá, com a tradição veio vindo, a gente sabe que a confeitaria francesa é muito tradicional, né? As receitas permanecem, então é isso que eles usam hoje ainda, tá? Hoje, o que eu vejo ainda que eles usam, talvez um pouco diferente, que a gente pode chamar assim, são oleaginosas, né? Ou às vezes até algum ingrediente de outros países, que é o limão yuzu, né? Que a gente encontra principalmente no Japão. Eles utilizam o nosso kumaru, né? Eles usam a fava tonka, que se chama também, né? O kumaru, para saborizar. Então, às vezes, algum ingrediente ou outro que venha de algum outro país, eles vão utilizar hoje em dia, tá? Mas as receitas sempre vão se basear nos ingredientes básicos que todo mundo tem
em casa todo mundo tem alcance, tá? Ingredientes sazonais, o que eu quero dizer com isso? Principalmente as frutas, tá? Eles vão utilizar o que eles têm disponível naquela época, né? Se é verão, eles vão usar o morango, se é o inverno, eles não vão usar morango, eles vão usar outra fruta, tá? Então eles sempre prezam por utilizar a fruta que está dando naquela época. Isso evita também um desequilíbrio, né, na natureza da gente querer sempre os ingredientes, né, as frutas que não estão naquela época, né, e aí os produtores forçam para produzir aquela fruta porque tem demanda e aí acaba tendo um desequilíbrio e também as frutas não têm o mesmo sabor da época, né, que elas realmente têm que estar, né? Então por isso eles sempre vão utilizar esses ingredientes sazonais. Eles também vão utilizar ingredientes ali da região, né? Eles dificilmente importam algum ingrediente para utilizar na confeitaria deles. Eles vão usar do pequeno produtor e também o que vai dar ali naquela região onde eles estão, tá? Então, por exemplo, frutas que a gente tem aqui com muita abundância, né? Abacaxi, manga, coco, maracujá. Isso para eles são consideradas frutas exóticas, porque eles não têm isso muito lá. Isso é coisa, né? São os ingredientes e frutas de países tropicais. Então, eles dificilmente fazem e quando eles fazem, eles chamam esse tipo de doce e esse tipo de fruta como exótico, tá? Exotique, que eles chamam. Outro princípio, desperdício zero. Outra característica muito forte proveniente de países de guerra. Eles não desperdiçam nada, tá? Eles raspam muito bem o bowl, eles utilizam até a última gota, eles não jogam ingrediente, receita que sobrou, nada fora. Até um exemplo que eu presenciei lá enquanto eu trabalhava numa confeitaria, os doces que iam para venda e acabavam não sendo vendidos, né, voltavam e se tivesse fruta em cima deles, fruta fresca, essas frutas eram retiradas e eles transformavam em geleia, tá? Eles não jogavam fora, o que dava para reutilizar, eles reutilizavam, ok? Perfeccionismo, isso pode ser um pouco exagerado, realmente é uma palavra, né, um pouco exagerada, o perfeccionismo, né, a gente prega para não ser perfeccionistas, mas eles têm muito essa característica de perfeccionismo. Essa característica, né, principalmente no fazer e no acabamento, né, na hora de decorar um doce, é aí que eles são muito perfeccionistas e é daí que eles conseguem um resultado incrível, né? Aqueles doces com acabamento que a gente acha até que parece uma joia, de tão delicados, de tão bem feitos e sempre iguais, né? Então, a gente não precisa levar o perfeccionismo para nossa vida como confeiteiros e confeiteiras pro lado negativo, né? A gente pode utilizar o perfeccionismo como algo positivo, algo saudável, né? Sempre tentar melhorar. É isso, esse princípio que eu tento trazer aqui também, né? Que os chefes confeiteiros utilizam. E uma hora a gente vai alcançar aquele objetivo, né? De ser melhor, né? E conseguir realmente, de fato, melhorar através desse perfeccionismo, ok? Outra questão é a técnica, né? Eles são muito técnicos, muito metódicos, né? Quando eles forem fazer um doce, eles sempre vão fazer da mesma forma, né? Isso é a técnica, as etapas pelas quais uma receita passa para ter um resultado adequado, para ter um resultado sempre igual, sempre padronizado, né? Então, eles levam isso muito, muito a sério. Eles desenvolveram muitas técnicas que a gente utiliza aqui até hoje, né? Então, a técnica para eles é muito importante para conseguir sempre um resultado adequado para o produto que eles vão fazer, tá? Inclusive, a técnica a gente consegue identificar como se um chefe, né, que a gente tá vendo pela primeira vez, tá executando uma receita e ele faz uma receita, né, essa receita de uma forma, né, e aí a gente vai ver um outro chefe, né, fazendo a mesma receita, ele vai fazer da mesma forma. Aí que a gente percebe que a técnica correta está sendo usada, porque eles vão sempre fazer iguais, tá? Aqui a gente às vezes não presta tanta atenção, faz de uma forma, faz de outra, né? Alguma receita ou tenta adequar para o nosso jeito, e não é, né? A técnica, quando é aplicada correta, ela vai ser sempre feita da mesma forma, ok? Inovação. A gente acha
que, porque a confeitaria francesa é muito antiga, né, muito clássica, eles não inovam, né, que eles continuam sempre no mesmo creme de confeiteiro, né, ou no mil folhas, ou na patachu, e isso é um engano muito grande. Existem muitos chefes franceses, né, das gerações de agora, né, das nossas gerações, que são muito famosos por inovar nos seus doces. Um deles é o chefe Cédric Groulé. Ele faz doces em formatos de frutas, né, e o formato é tão perfeito, né, o acabamento é tão perfeito que você pensa que é uma fruta mesmo, né. Ele faz em formato de limão, ele faz em formato de maçã, pera, figo, qualquer fruta ele consegue desenvolver, né, através da técnica que ele criou lá para fazer esse doce. E não só esse chefe, vários outros chefes franceses, né, famosos hoje em dia conseguem inovar, fazer doces incríveis, diferentes, utilizando as mesmas bases, tá? Às vezes uma receita e outra é criada, uma técnica e outra é criada também, né? As técnicas estão sendo criadas todo dia, né? Técnicas novas, mas eles sempre vão utilizar aquelas receitas bases, né? Aqueles ingredientes base para fazer do doce mais simples até o doce mais elaborado, mais inovador, tá? Isso eles sempre vão levar em consideração. E mais um princípio que eles levam, né, muito a sério é a sua cultura e tradição, né? Dificilmente você vai ver um doce francês que entrou na moda e depois saiu de moda, tá? Eles vão fazer sempre aquele clássico deles, eles vão inovar, mas eles vão levando isso com o passar dos anos, né? Eles não abandonam uma preparação, uma receita, né? Vocês podem ver pelo próprio... Eu sempre gosto de dar o exemplo do creme de confeiteiro, porque é um creme muito versátil, né? Que foi inventado há muitos anos atrás e que é utilizado até hoje, né? Então hoje eles ainda vão usar o creme de confeiteiro, né? Mesmo que ele seja muito antigo, né? Eles vão fazer um doce novo, mas eles vão utilizar essas receitas tradicionais deles para os doces de hoje em dia, tá? Mas essa cultura, essa tradição, eles são muito apegados a isso, né? Eles se importam, eles gostam daquilo que é deles e eles vêm trazendo isso com muito carinho, né? E muito profissionalismo também com o passar dos anos da confeitaria, tá? E alguns outros princípios que eu também enumerei aqui, que eu acho muito importante, que vem me ajudado muito a me desenvolver na confeitaria e que vai te ajudar com certeza. O primeiro deles é estude muito, tá? A gente precisa estudar todo dia, porque a gente sempre tem algo novo a aprender. Esse ramo da confeitaria, ele é muito dinâmico também, cada vez aparece alguma coisa nova, né? Ou alguém descobre algo novo, então a gente sempre tem material para estudar, livros, internet, né? Os cursos, a gente sempre tem algo novo para aprender. E isso só nos ajuda mais a crescer. Aqui no Brasil a gente não tem muito, às vezes, essa cultura, né, de estudar tanto para confeitaria, né? É uma profissão que a gente consegue fazer de casa, né? Tendo uma batedeira, tendo um forno, a gente consegue fazer. Às vezes a gente acha que só com a receita que a gente herdou da nossa avó, da nossa mãe, né, tá ok, a gente consegue ir pra frente. Até isso acontece sim, não vou dizer que não. Mas se a gente quiser crescer, se a gente quiser se desenvolver, a gente precisa estudar muito, tá? Conheça os ingredientes. Isso eu sempre falo muito. Você tem que conhecer os ingredientes e como eles se comportam ao serem misturados, né? Ou serem assados, batidos, aquecidos, né? Então, as interações, né? A química que acontece entre os ingredientes naquela receita, a gente precisa entender muito bem, tá? Assim, a gente sabe o que vai acontecer no final, a gente controla o resultado, tá? Eu sei que se, por exemplo, eu fizer uma calda de açúcar, né? Açúcar e água, aquecer e ficar mexendo, ela vai cristalizar. Por quê? Porque eu estudei, né? Os princípios ali do açúcar, como é que funciona. E aí eu sei que com agitação, né, facilita com que a glicose, né, uma das moléculas ali da sacarose,
se junte e forme blocos, que são esses cristais de açúcar, tá? Mas isso eu só sei porque eu estudei, né, sobre os ingredientes, as características, né, do açúcar e tudo mais quando ele é aquecido. Então isso a gente, pelo menos os ingredientes básicos, a gente precisa entender, tá? Ovos, açúcar, trigo, água, gordura, a gente precisa conhecer esses ingredientes mais a fundo e o que acontece quando a gente mistura eles, tá? Existe alguma bibliografia já no Brasil sobre isso, não existe tanto assim, mas se você procurar sobre química na cozinha, né, química na confeitaria, você já encontra algumas bibliografias, né, que são confiáveis pra gente estudar sobre esse assunto, ok? Inspire-se, né? Inspire-se, às vezes pode parecer que a gente tá só vendo o trabalho do outro e copiando, né? Mas começa principalmente assim, a gente olha o trabalho de outra pessoa que a gente gosta, né, que a gente admira, e aí a gente tenta reproduzir aquela receita, né, aquele doce daquela pessoa. Isso não tem problema nenhum, né, desde que depois, mais pra frente, a gente vá fazendo isso e vá também criando a própria identidade dentro da confeitaria, né, não viver só de copiar os outros pra sempre, né. Com o tempo a gente vai conseguindo criar a própria identidade, de tanto fazer os doces, né, de ver o que a gente gosta, do que a gente não gosta, né. Ah, quero fazer um doce novo, diferente, com um ingrediente tal. Aí a gente mesmo acaba criando esse doce, né, da nossa cabeça, porque a gente já estudou tanto, né, a gente já viu, já se inspirou tanto que a gente não precisa ir lá na internet procurar, a gente já consegue criar sozinho e se inspirar até conosco mesmos, né. Então a inspiração ela é muito importante. Livros, eu adoro me inspirar com os livros, estudar. Então tá aí pra gente também utilizar esse recurso para também crescer, né, na confeitaria. Usar ingredientes de qualidade, né? Isso é uma característica muito forte também da confeitaria francesa e tem que ser a nossa também. Os nossos clientes, os nossos familiares e a gente mesmo merece, né, comer, né, um doce feito com os melhores ingredientes, né? Feito com um ingrediente que é mais natural, né? Sem tanto conservante, sem tanto químico, sem tantos corantes, né? Pra gente também fazer um bem pra nossa saúde, né? Pra nossa família, dos nossos clientes. E também utilizar ingredientes que a gente sabe às vezes a procedência, né? Às vezes a gente compra um ingrediente X que era mais barato, mas a gente nem sabe como ele foi feito, viajou centenas de milhares de quilômetros até chegar ali na sua cozinha, né? Usar ingredientes de qualidade, eu também incorporo aqui os ingredientes às vezes da nossa localidade, né? Uma vizinha que cria galinha, né? Ou outra que faz manteiga, a gente pode utilizar também esses ingredientes da nossa comunidade, né? Ou dentro da nossa cidade, né? Não comprar ovos que vêm do estado vizinho, a gente compra da nossa região, a gente sabe que ele vai vir mais fresco, né? Que a gente vai oferecer um ingrediente, um produto final muito melhor para o nosso cliente, para nós mesmos e para a nossa família, né? Então prestar muita atenção nisso também, tá? Sempre buscar ingredientes não só de qualidade, que sejam bons para o consumo, né, no nosso corpo, façam bem para o nosso corpo, para o nosso organismo, mas também que façam bem para a nossa economia, né, para a nossa sociedade. Um exemplo muito que eu utilizo é o chocolate, né? Eu gosto de utilizar chocolate de várias marcas feitas, né, pelo Brasil todo, mas eu tô dando bastante preferência para um chocolate feito aqui no meu estado, né? Um chocolate de uma cidade vizinha aqui que é premiado. Então eu tô utilizando esse chocolate que é de muita qualidade e também é diferenciado, né? Vai dar um sabor diferente pro meu produto, porque se todo mundo usar sempre a mesma marca, os produtos vão ter também sempre o mesmo sabor, né? Então, prestar atenção nisso daí, né? É legal também. Pratique, pratique e pratique. Isso eu repito várias vezes e vou continuar repetindo porque a prática leva à perfeição. A gente precisa praticar muito se a gente quer ficar bom em algo. Isso não é só para confeitaria, para qualquer coisa na vida. E muita gente já desiste no meio do caminho, né? Já acha que precisa, às vezes, repetir alguma receita que não deu certo. Ah, isso já não é pra mim, ah, isso já não dá certo, né? Ah,
Não, a gente precisa repetir várias vezes, porque com a repetição e com o erro a gente aprende, tá? Então, isso é você repetir, pratique, pratique e pratique mais um pouco. Domine as técnicas, né? Que foi o que eu falei aqui em cima, né? Que é um dos princípios da confeitaria francesa, dominar as técnicas para você também ter um resultado final mais adequado, tá? Você saber o que você está fazendo e o que você vai ter no final. Isso economiza muito tempo e dinheiro. Você não desperdiça dinheiro com alguma receita que acaba dando errado, tem que jogar fora, né? E tempo também, esse tempo que, né, você vai ter que repetir e fazer de novo. Apesar de que eu disse que repetição é importante, né? Mas não por não saber às vezes as técnicas, não saber exatamente o que você está fazendo, né? E por último, acredite que você é capaz, né? Se você talvez tenha dúvidas com isso, né? Você precisa estudar mais, se você ainda se sente seguro, você precisa praticar mais, utilizar esses outros princípios todos que eu falei anteriormente, né? Mas quem tem que acreditar em você primeiro é você mesmo, tá? Você saber que você é capaz, eu consigo, eu vou lá, eu vou fazer, se eu errar, eu vou fazer de novo. Isso vai fazer toda a diferença pra você ter sucesso na confeitaria, pra você permanecer, não ficar aí pela metade do caminho como muita gente fica, tá bom? Agora eu vou revelar o segredo que fez eu subir de patamar na confeitaria, que fez eu me destacar de uma maneira que eu nunca imaginei, me fazendo ser convidada para dar aulas em universidades e escolas de gastronomia. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque isso não é muito falado no meio confeiteiro. Poucas pessoas sabem disso, por isso deixam de crescer muito e se destacar. A confeitaria francesa é famosa por seus doces sofisticados e delicados, não é mesmo? Porém, até mesmo essas preparações precisam de receitas base para serem executadas. E com a combinação base mais técnica, é possível fazer qualquer preparação, desde o mais simples creme de confeiteiro até o mais temido macarrão. Por exemplo, o macarrão parte de um merengue italiano, não é mesmo? Quer receita mais básica do que um merengue italiano? Vou te dar alguns exemplos de outras receitas básicas. Creme de confeiteiro, genoise, merengues, calda de açúcar, ganache. Com certeza você sabe como essas receitas são simples de fazer. E com elas nós conseguimos fazer absolutamente qualquer tipo de doce, até esse daqui. Porém, não é simplesmente só conhecer essas bases, é necessário saber fazer muito bem cada preparação dessa e conhecer muito bem as funções dos ingredientes e as técnicas utilizadas no seu preparo. Pois acredite, até as receitas mais simples, sem a técnica correta, dão errado. Então preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Para ter confiança e se destacar na confeitaria, você precisa dominar muito bem as técnicas, as receitas bases e as funções dos ingredientes. E tudo isso você encontra na confeitaria francesa. Eu já te falei como os chefes franceses criaram, desenvolveram e catalogaram muito bem as técnicas de cozinha, não é mesmo? Pois bem, eles fizeram as mesmas coisas com as bases: caldas de açúcar, chocolate, merengues, massas de bolo, caramelos. Quando não foram criados, foram aperfeiçoados na França. E Carême, o chefe da nobreza e da realeza francesa, foi um dos principais responsáveis por isso. Então eu irei falar mais sobre as técnicas e bases da confeitaria francesa nos próximos vídeos, então não perde. Então, como eu falei que repetição é muito importante no aprendizado, vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje? Eu falei que você pode aprender as técnicas e bases essenciais para ter mais confiança e se destacar na confeitaria, mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você não tenha os utensílios, mesmo que você não tenha feito um bolo na vida e sem precisar sair de casa. Falei também que através da confeitaria francesa você pode oferecer para sua família e clientes doces mais saudáveis, mais equilibrados, sem tanto açúcar, com mais frutas e com decorações dignas de uma grande patisserie francesa.
Te falei que é muito importante saber o básico para desenvolver o avançado, assim como as receitas francesas são baratas de desenvolver e que seus ingredientes são simples, como ovos, açúcar, leite e trigo. Te falei também que você pode conseguir um bom lucro com a confeitaria francesa, que tem doces de alto valor agregado. Te contei também como eu tinha dificuldade em me desenvolver nos cursos que eu fazia e como dessa forma eu desenvolvi a minha própria metodologia de ensino. Também te contei sobre os erros que as pessoas cometem ao tentar ser mais confiantes e se destacar no mundo da confeitaria, além de ter te dado uma aula sobre os princípios da confeitaria francesa. Então hoje à noite teremos a nossa primeira aula prática sobre a confeitaria francesa no meu Instagram, @patricia.bruschi, e também no meu YouTube e Facebook. Será às 19h30 e é muito importante que você participe comigo para concluir esse mini curso, ok? Na aula de hoje à noite eu vou te mostrar na prática como conseguir resultados de destaque na confeitaria e faremos juntos uma receita cheia de técnica e sabor. Então, perto aqui desse vídeo, você vai poder clicar no botão para baixar o e-book da aula de hoje e também com as instruções e receita do desafio que iniciaremos hoje à noite juntos na aula prática. Então agora clica nesse botãozinho aqui embaixo, entra no nosso grupo exclusivo do Facebook e comenta o que você achou da aula de hoje. Eu vou adorar ler e responder. Aproveita também para entrar no meu canal do Telegram e WhatsApp. É por lá que eu estou enviando diariamente os links para acesso às aulas. Então um beijo e te vejo hoje à noite. Au revoir.